Olá, meu nome é Márcia de Paula e eu venho mais uma vez falar aqui com vocês a respeito da constelação familiar, dando sequência ao outro vídeo onde eu disse sobre a hierarquia. Então hoje eu vou falar sobre o pertencimento, também é uma ordem do amor. E o pertencimento, para mim, dentro da minha prática com as constelações, eu vejo como ele é muito pontual em algumas questões que a pessoa traz como queixa. Então, por exemplo, pessoas que têm problema com saúde, muitas vezes está ligada com essa ordem que está em desordem. Por quê? Porque, na verdade, todos do nosso sistema pertencem. Então, a gente não tem noção, por exemplo, de um aborto. Às vezes, a nossa mãe teve um aborto lá no início do casamento e foi espontâneo, nem sabia e esquece desse fato. Mas um aborto já é uma vida, ou seja, já foi engendrada uma vida naquele ventre, já tem uma história nesse sistema. Vamos dar um exemplo na prática. Então, as nossas mãos, temos 5 dedos. Vamos juntar as nossas mãos. Todos estão conectados, certo? Mas vamos dizer que o dedinho foi, por algum motivo, o dedinho saiu, teve que ser amputado. Mas olha só, o espaço da falange dele continua aqui, Ele ainda tem nesta mão o espaço dele. Então, o outro dedinho está conectado a ele e está conectado aos outros também. Então, todos estão juntos. Ele só não está aqui fisicamente, mas o espaço que compõe essa mão faz parte. Então, a gente não tem muitas vezes esse olhar. Como a gente não vê que está aqui fisicamente, a gente acha que aquilo não existe, não tem importância. E quantas constelações eu vejo de mulheres, por exemplo, que não conseguem mais engravidar, fazem tratamento e às vezes está ligado àquele aborto, porque precisa dar um lugar para essa criança, ao sistema. A energia dessa criança faz parte, ela teve uma história, mesmo que tenha sido por 2, 3 meses. E muitas vezes a mulher também não quer falar porque dói. Hoje eu sou mãe, eu também já tive um aborto espontâneo. E eu lembro, na época eu era muito novinha, eu fiquei com vergonha de falar, Sei lá, não sei explicar, mas ao mesmo tempo também deu uma frustração, sabe? E às vezes me passava na cabeça, nossa, se tivesse dado certo, estaria com tantos anos, Nossa, sabe? Então, inclusive quando eu fui engravidar novamente agora, da Manu, graças a Deus correu tudo bem, foi papum. Mas antes, sabe, parecia que dava um negócio. E também, os meses se passavam, a necessidade de sentir que aquela criança estava ali, viva. Então tem isso, só que isso não é falado, é sentido. Então muitas vezes a mulher está tendo problema de saúde, inclusive nessa área de reprodução, talvez por esse aborto. Ou, às vezes, essa mulher está tendo problema com hormônio, com acne. E às vezes o aborto não foi dela, talvez foi da mãe. Então é muito complexo esse assunto. Vamos para uma parte um pouco mais, talvez palpável. Vamos pensar num avô que foi alcoólatra. A nossa mãe fala desse assunto, ou o nosso pai, fala desse assunto de uma maneira meio querendo excluir, Porque, sei lá, teve muitos motivos ali que trouxe conflitos. Então, não quero nem saber de bebida, já basta o meu pai, Meu pai foi um alcoólatra. E nem fala já com uma emoção mais densa. Isso é uma exclusão, porque esse foi o destino desse avô. A gente não sabe quem esse avô estava procurando através da bebida. Quem esse avô estava tentando trazer vivo para o sistema com esse comportamento, com essa memória que ele estava revivendo. E se a gente já exclui esse avô, que com certeza alguém já foi excluído lá atrás, alguém vai suceder esse papel. Então a gente vai ter um sucessor para esse avô. E muitas vezes vai ser o nosso filho. E aí meu marido não bebe, eu não bebo. Meu filho bebe pra caramba.
Quem será que ele puxou? Né? Ainda tem esse tipo de conversa. Aí vai olhar, é o avô. Então é como se esse neto falasse: por amor a você, meu avô, eu te trago vivo através de mim. Isso é muito sério, né? E essas doenças, é doença física, mas emocional também, e que adoece todo o sistema. Por exemplo, a gente às vezes pode ter tido um relacionamento lá no passado, onde teve tantos conflitos e teve abuso verbal, né? Não teve uma violência física, mas muito verbal. E a gente não quer mais olhar para aquele relacionamento e, né, não fala mais dele, exclui ele. E o próximo relacionamento, ele não precisa ser agressivo verbalmente. Às vezes ele é agressivo fisicamente. E ele está representando aquele primeiro, a qual você não resolveu. Entendem como essa roda, né, vamos dizer assim, ela fica rodando em torno daquilo que começou. E olhar para a raiz dói, lógico que dói, né? Se a gente já não quis olhar lá atrás, olhar hoje fica mais pesado. Mas isso é necessário, é essencial, porque todos fazem parte, todos necessitam ter um lugar na sua vida, no seu coração. Porque algum motivo a gente encontrou essa pessoa na nossa vida. Às vezes essa pessoa estava representando talvez esse avô que foi excluído lá atrás. Então, a todo momento a gente está repetindo histórias, experiências, memórias dos nossos antepassados, muitas vezes por exclusão. Né? Uma pessoa que às vezes precisa amputar algum órgão, seja talvez por doença ou até mesmo um acidente, isso é uma exclusão. Mas quem lá atrás foi excluído para hoje eu trazer viva essa exclusão através do meu corpo? Né? Pessoas, principalmente as mulheres, né, que às vezes tem câncer de mama, precisa retirar mesmo. Quem ela está excluindo? A saúde dela já está, o corpo dela já está dizendo, olha, não está fazendo parte, então vai tirando. É muito profundo esse trabalho de cura através da constelação, principalmente com esse olhar do pertencimento. Então, se lá atrás eu tive, por exemplo, um tio-avô que assassinou alguém, né? Isso não é falado na família, isso é um segredo de família, né? Lá atrás esse tio-avô teve que fugir. Isso automaticamente vai ser visto através de um futuro sucessor. Isso entra um pouco no equilíbrio entre dar e receber também dos sistemas, mas tem a ver com pertencimento. A gente excluiu essa história, então vem outro sucessor e traz essa história à tona para trazer esse tio-avô de volta para o sistema. E essa parte é a parte onde a gente mais tem emaranhados, porque às vezes a gente não sabe da história. Como, por exemplo, uma adoção. Então, às vezes, aconteceu uma adoção lá dos nossos avós e o avô é que talvez a avó teve o neném, mas o neném faleceu. O avô não resistiu à dor, não quis que essa avó soubesse disso e talvez ali na maternidade aconteceu alguma coisa e trocou a criança. Né? Então, imagina que emaranhado é esse. E essa criança vem para esse seio dessa família, só que excluindo toda a história dela, excluindo tudo aquilo da onde ela realmente veio. E só esse avô sabe disso. Gente, é tanto segredo de família que acontece que a gente não tem ideia e que a gente está nesse emaranhado, porque todas essas histórias fazem parte da nossa história. Porque a gente precisou desses antepassados para que a gente existisse aqui hoje. Então, eu peço para vocês olharem para essa ordem do amor, do pertencimento, e faça você mesmo uma reflexão. O que na sua vida hoje não está dando certo? Isso vem repetindo, você vem tentando e sempre bate na mesma tecla. Será que você não está excluindo alguém do seu sistema? Ou se excluindo? Então acho que vale a pena essa reflexão. E aí, o próximo vídeo eu vou falar da outra ordem, a última,
que é o equilíbrio entre dar e receber. É muito interessante também. E lógico, né? Se você quiser saber mais sobre constelação, com certeza você vai achar muitas informações, mas o ideal ainda é vivenciar uma constelação. Então procure onde é que você esteja nesse momento, cidade, estado, país, com certeza tem um constelador aí perto de você. Eu também atendo o Skype, se precisar, mas é claro que vivenciar, né, principalmente presencialmente, faz toda a diferença. É isso. Gratidão.